Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Max 7 Checkup. O meu nome é Vítor Madeira, sou analista, economista e trader e vamos lá então fazer aqui uma análise às Big 7, não é? Aqui as 7 magníficas e ver o que é que aconteceu nestas 2 semanas, como temos vindo a fazer. Muito bem, então olhando aqui rapidamente para o SP500. O SP500 voltou a atingir um novo máximo histórico. Mesmo assim, claro que a potência da subida já não é a mesma, mas mesmo assim ainda está forte, sendo que nesta última semana já não conseguiu fazer aqui novos máximos, ou seja, não conseguiu fechar em máximos. Depois, o que é que temos que pensar? Temos que pensar em relação aqui às Max 7, o ETF fez novo máximo histórico, dá para ver aqui, e em semanal também fechou em máximos, portanto significa que estas empresas continuam a puxar o índice, é um bom sinal, e agora vamos olhar então para elas. Depois, em relação então aqui às valorizações, a Google 2,50%, a Nvidia 14%, foi aqui a grande líder, já vamos falar dela, até porque ela fez aqui uns movimentos que não eram os mais prováveis, já vamos explicar isso. Depois a Apple 7%, Tesla 8% e depois Amazon, Meta e Microsoft é que não conseguiram puxar, não é? Não conseguiram aqui ajudar aqui o ETF das MEGs a subir. Mesmo assim ele subiu 4,41%, impressionante, em 2 semanas, depois já das runs que tinha havido, não é? Portanto, continua tudo muito forte, não é? No caso da Google, tínhamos falado há 2 semanas, falamos então que ela tinha feito aqui o breakout e tinha que se aguentar nesta zona, que era importante que não fechasse este gap, e foi o que aconteceu. Até esperámos que ela ficasse aqui mais calma e depois é que subisse, mas não, ela ficou, a lateralização fez mais acima, aqui no target dos 396, e continua muito bem encaminhada. Portanto, o que é que temos que olhar nesta altura? Nesta altura, temos que olhar. Ela já está aqui a formar uma linha de suporte ascendente. Não é uma linha importante ainda, mas vamos ver. É para onde nos vamos guiar agora a curto prazo. Portanto, vamos pôr aqui um primeiro nível a vigiar e aqui um segundo nível também a vigiar. Depois, vamos apontar então para a continuação aqui das subidas. Claro, de uma forma mais lenta. E também não devemos esquecer que os índices podem alterar aqui o seu paradigma, não é? Portanto, é importante termos isso em noção. Portanto, continuar aqui a sua run neste movimento, portanto, pormos aqui o target dos 417, 418 a curto prazo e na parte descendente aqui os 383 e os 370. Também não esquecer que a Nvidia vai apresentar os resultados, não é? Já vamos falar dela. Depois, no caso da Amazon, vamos falar, então já tinha rompido aqui o máximo histórico e estava-se a aguentar bem. Entretanto, já teve aqui algumas correções, nada de preocupante. Portanto, nem chegou a testar a zona dos 257. Portanto, lá está tudo igual, não é? Ou seja, que ela fique, continua a sua run já de forma mais lenta, mas que ainda possa continuar os seus movimentos impulsivos. Basicamente é isso. Este target fica o mesmo, portanto, nem vamos alterar. Continuamos a vigiar esta zona. O próximo target, aqui os 282, também ficará o mesmo. Portanto, vamos assumir que probabilisticamente ela deverá ficar nestas zonas com algum equilíbrio positivo, não é? Que continua a subir também. Claro, isto se os índices acompanharem. Depois, no caso da Nvidia, que foi o caso mais estranho. Lembra-se do que é que falamos há 2 semanas? Falámos que ela tinha rejeitado aqui com força e que era possível que ela caísse rapidamente para a zona ainda dos 197 e depois até podia vir cair aqui à zona dos 190. Não aconteceu a parte da queda dos 190 e também falamos que se ela tivesse que recuperar, tinha que ser então uma puxada muito rápida de 2 a 3 dias e recuperar até aqui. Se conseguisse quebrar a zona dos 213, então tinha espaço para poder atingir novos máximos. Foi o que aconteceu. Não era o cenário mais provável, não. O mais provável é que ela caísse até aqui, pelo menos. Mas a verdade é que ela continuou e vejam que parece-me a mim que o mercado já está a assumir, ou seja, já está aqui a assimilar
os próximos resultados da NVIDIA. Portanto, quando ela apresentar os resultados, não esquecer, quando ela apresentar os resultados já esta semana, depois pode haver reações contrárias, porque já está descontado no preço. Ou seja, imaginem que ela continua a subir até ao dia dos resultados, até esta zona, e depois então é possível que volte a cair para o seu valor, não é? Ou seja, aqui o valor intrínseco. Claro que isto é sempre questionável, não é? Nunca sabemos qual é que é o valor real da empresa, mas, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que já esteja descontado esses resultados futuros, porque ela já reagiu, não é? Já fez a sua run, já incorporar isso, parece-me. Mas claro, vamos ver, ela pode surpreender e mesmo assim nada nos diz que ela vai cair, nada disso. Ou seja, ela está muito bem encaminhada e continua a ser a líder, não é? É para ela que temos que continuar a olhar e a controlar, porque ela vai nos dar a direção dos mercados e pode mesmo dar a próxima direção do ciclo, não é? Que ela também já fez isso várias vezes no passado, portanto, vamos ver e vamos estar atentos. Não digo logo no dia dos resultados, mas até o final desta semana, início da seguinte, já nos pode dar aqui uma direção do próximo ciclo de mercados. Ou seja, se o mercado vai continuar a puxar, ou se vêm correções, ou são correções leves, são correções pesadas, já vamos ter uma melhor noção, não é? Em relação a isso. Portanto, vamos apagar aqui estes desenhos e vamos então olhar para estas zonas, por enquanto. Também podemos pôr aqui um FIBA para perceber qual é que é a expansão. Veja, ela já ultrapassou esta zona. Lá está. Portanto, vamos continuar a monitorizar estes pontos. Depois, a Apple também fortíssima, não é? Também temos falado dela, da possibilidade dela vir, então, estar aqui esta zona e até mesmo quebrar. E quebrou, continua fortíssima, sem qualquer sinal de abrandamento. Agora, claro, fez máximo histórico. Se os índices corrigirem um pouco, é normal que ele ainda venha aqui testar, não é? Ou, por exemplo, aqui esta zona, ou mesmo esta, e depois, então, possa continuar a sua run. Portanto, estes target já não interessam. Continuar aqui a monitorizar e olharmos para esta zona. Portanto, entre os 286 e os 309 parecem os targets mais prováveis agora nestas 2 semanas para a Apple. No caso da Meta, a Meta ainda não conseguiu voltar. Lembra-se do que é que falamos? Depois dos resultados caiu forte. E já agora até trago aqui também os resultados da Meta, só para vos mostrar aquilo que tenho vindo a anunciar durante os webinars e mesmo nas palestras, que reparem, no caso então aqui da dívida total da Meta, ela disparou muito nestes últimos tempos, não é? Nestes últimos 2 anos. Já triplicou e está perto, não é, de triplicar, e a net debt ficou positiva. Portanto, lá está, continua a haver aqui uma desconfiança quanto ao futuro, porque os investimentos da Meta são muito agressivos e se, de facto, esses investimentos não derem o retorno esperado, a empresa poderá sofrer. Portanto, temos que dar essa nota, embora ela ainda tenha bastante caixa e também, em termos de resultados, ela continua a crescer, tanto que as suas receitas até cresceram 33% face ao mesmo período do ano passado. Portanto, no caso da Meta, ela caiu para esta zona, depois dos earnings, é possível que ainda caísse até aqui à zona dos 583, não caiu, assegurou então na zona dos 600, que era a zona principal, era isso que tínhamos dito, e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Ela ainda não mostrou força, continuo a dizer que esta zona aqui é difícil de quebrar à primeira, e ela também ainda não rompeu esta zona aqui. Portanto, se os índices caírem, é bem provável que ela caia rapidamente para esta zona. E depois, se a correção for mais forte, ainda pode vir testar esta zona aqui. Portanto, não podemos esquecer isso. Vamos pôr aqui estas 2 zonas e vamos continuar então a vigiar aqui a zona dos 618. Se ela conseguir então romper a zona dos 618, então aí sim podemos ter então uma explosão de momentum rapidamente até aqui à zona dos 654.
Vamos ver, mas esta tem aqui alguma parte fundamental que devemos dar nota e também em termos técnicos continua a mostrar mais fraqueza em relação às demais. Depois, a Tesla fez também direitinho o que tínhamos falado. Lembra-se do que é que falamos? Que ela já estava a criar aqui a base, tinha tido a explosão de momento, que depois se ela chegasse então aqui podia explodir com muita força. E foi o que aconteceu. Certinho. Agora está então a corrigir novamente para esta zona. Vamos continuar a monitorizar. Deixa-me só tirar isto aqui. Isto também já não interessa. Este também já não interessa. E finalmente ela volta à sua tendência altista de curto prazo, não é? Já estamos a ver aqui máximo crescente, mínimo crescente, máximo crescente e agora mínimo crescente. É interessante. Vamos tirar também este aqui. É normal que ele ainda possa cair até aqui à zona dos 416. Vamos continuar a olhar também aqui para a zona dos 446 e se ele quebrar então a zona dos 446, vamos já apontar para os 470. E ainda há a possibilidade dela subir mais, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Também não sabemos, vamos ter correções nos índices, mas ela está bem encaminhada, pelo menos por enquanto. Principalmente se ela cair e aguentar até aqui e voltar logo a subir, pode ser um sinal de força. Portanto, vamos continuar aqui a monitorizar a Tesla e vamos olhar então para a Microsoft. No caso da Microsoft, também fez exatamente o que tínhamos falado, não é? Ela estava aqui, tinha caído para esta zona, estávamos a falar que ela podia estar então a formar aqui o seu HIS invertido. Era importante que ele ainda fizesse essa perninha e que mostrasse força e vejam como é que ele fechou a semana, não é? Ou seja, mesmo no fecho da semana, disparou tudo a mostrar aqui a força. Portanto, está bem encaminhada a curto prazo. Para quê? Está bem encaminhada para poder vir testar aqui estas zonas. Ou seja, entre a zona dos 446 e a zona dos 464. Claro que se ela cair e voltar para esta zona, isso, atenção, porque isso não é um movimento normal, não deveria acontecer, e se isso acontecer é mau sinal. Imaginem que ela cai para aqui, ela terá que segurar nesta zona. Se não segurar, aí é perigoso, não é? Aí fica perigoso porque ela pode fazer mínimo em relação a este mínimo. Não é um cenário nada provável, mas pode acontecer, não é? Portanto, o mais provável é que ela fizesse, então, continuasse aqui os seus movimentos. Isso seria o mais provável. Portanto, vamos monitorizar a zona, então, dos 446, dos 464 e, em caso de queda, então, aqui a zona entre os 395 e os 390. Muito bem, malta. Se estão a gostar, deixem o vosso like. Quero também saber a vossa opinião. Ou seja, o que acham desta questão da Meta e também desta questão da Microsoft, que ainda não mostrei. Mas vejam que no caso da Microsoft também a net debt continua a subir e já está a chegar aqui a valores um bocado altos, não é? Ou seja, aqui a total debt 125 e a net debt já vai nos 47. Portanto, já começam a entrar aqui em alguns valores. Claro que para a Microsoft e para a Meta ainda são valores baixos, mas se isto continuar a subir e se não houver resultados, não é, que justifiquem isto, pode haver aqui alguma mudança de paradigma nestas empresas e por isso é que elas estão mais fracas. Parece-me que é isso. Mas claro, nada nos diz que isso vai acontecer, mas temos sempre que estar atentos. Portanto, quero ouvir a vossa opinião de o que é que vocês acham em relação a estes dados fundamentais e se estão investidos nelas e porquê, o que é que vocês acham então para o futuro. Se estão a gostar, deixem o vosso like, comentem e claro, vemo-nos já daqui a 2 semanas no próximo Mac 7 Checkup. Obrigado, malta, e um grande abraço. Tudo de bom.